Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Oswaldo Júnior e você está no canal Pastor Oswaldo Júnior. É um prazer ter você aqui com a gente. E a gente vai falar hoje sobre esse tema bem interessante, intrigante para quem já está vivendo essa época aí, né? Que cheguei aos 50 anos. E agora, o que eu faço, né? Eu posso dizer para você, pessoal, com toda a minha experiência, que eu estou com 53 anos de idade, graças a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero falar com a minha experiência de vida, né? Que eu cheguei aos 50 anos, eu falei assim, bom, cheguei aos 50 anos, e agora, né? O que será da minha vida de agora por diante? E eu tenho aprendido, pessoal, a primeira coisa, né? Os nossos princípios, eles devem ser, se você tem um princípio bíblico, cristão, se você é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor, olha, continue com os seus princípios. Não abra mão dos seus princípios, né? Eu costumo dizer que eu sou um cristão conservador e tradicional, ou tradicional e conservador, né? Esse é o pastor Oswaldo Júnior aqui quem vos fala. E eu acho que é o ideal para o cristão, ele ser realmente um cristão conservador e tradicional, né? Porque o tradicional é porque ele vem das raízes dos seus pais, dos seus avós, né? Procura trazer conservador, conservar a tradição do cristianismo pós Martinho Lutero, né? Que é o protestantismo. Então eu costumo dizer que eu tenho essa raiz, tá bom? Que é tradicional e conservador. Eu procuro conservar a tradição do cristianismo pós Martinho Lutero, né? Esse é o meu estilo de vida, essa é a minha crença e eu procuro passar para os meus e o que estão em volta de mim ou na minha congregação esses valores tradicionais e conservadores, porque eu acredito, pessoal, que é o ideal para nós. Não adianta nós sermos extremistas, né? Tem muita gente que ele tem até mesmo um certo fanatismo religioso e outros são pessoas frias, são pessoas liberais, e isso é um perigo. Os dois extremos são perigosos, tanto o fanatismo, né, quanto o liberalismo. Nós devemos ser conservadores e tradicionais, tá? Isso é o ideal para nós vivermos aqui nesta terra, né? Porque a Bíblia fala, né, que tudo na vida vai passar, né? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, nessa vida, né, 53 anos, já eu costumo dizer, pessoal, meus irmãos, que eu já passei, né, já estou dando a volta na montanha, né? Subiu que chega para subir, agora já estou descendo a montanha da vida, né? A montanha da vida, eu já estou descendo ela. Então, eu posso dizer que nós temos com uma certa propriedade aí as nossas experiências que tivemos de vida. E eu não abro mão, então, dos meus princípios. Agora, os valores é algo realmente a se pensar. A vida nos leva a determinado momento da nossa vida a mudarmos os nossos valores. Os princípios, como eu disse, os meus princípios, eles são inegociáveis. Mas os meus valores, eles mudam, né? O que é o valor? O princípio nós queremos falar questão de caráter, mas os valores são aquelas coisas que eu tenho como prioridade na minha vida. Quais são as minhas prioridades? O que eram as minhas prioridades, né? Hoje, o que são as minhas prioridades? E eu quero dizer para você que chegou aos 50 anos que é tempo de você fazer realmente uma análise, né? Primeiro passo, já definido, né? Já definido que tipo de cristão você é, né? Eu espero que você seja um cristão também conservador e tradicional, que é uma coisa muito boa. E se você ainda não é, né, estude um pouco a esse respeito, eu tenho certeza que você vai rever seus conceitos e vai tomar a melhor decisão possível. Ou se você ainda é um cristão liberal, olha o mundo como está. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para os seus filhos, né? Você quer isso para os seus netos? Muitos de nós já temos netos. Eu tenho meu netinho, né? O mais caçulinha de todas, que é o Noah, está com 1 aninho
e 3 meses, e eu tenho meus outros 5 netos também. O mais velho tem 7 anos, né, que é o Samuel. Então, hoje eu tenho minha preocupação hoje são com eles, né? São como meus filhos, minhas filhas, essa é a minha preocupação que eu tenho com eles, né? Porque eu já estou numa certa altura do campeonato, que eu, como diz meu pai, né? Dizia meu pai, meu saudoso pai, o que passar é lucro, o que vier agora é lucro. Então vamos lá, pessoal. Qual que eu posso dizer para vocês a definição de valores? Quais os valores da vida? Quando você é jovem, você dá um certo valor. Eu me lembro que quando eu era garoto, que eu tinha meus 15 anos, eu comecei a ter a minha lista de valores, prioridades na vida. Minha prioridade era um tênis. Eu queria tênis de marca, eu queria camisas de marca, bonezinho de marca. Isso para mim era tudo. Eu usava umas correntes, usava umas pulseiras, né? Óculos escuro, o Ray-Ban. Essas coisas eram as minhas prioridades. Eram os meus valores principais daquela época de um garoto de 15 anos. Mas quando eu fui chegando aos 18 anos, ainda gostava bastante disso, mas o meu valor principal era ter um automóvel. Meu sonho era conseguir ter o meu carro. Graças ao meu pai, eu trabalhei desde jovem, muito novinho, com 9, 10 anos, eu já trabalhava. Eu fui registrado em carteira com 13 anos de idade. Olha que loucura, pessoal. Fui registrado em carteira com 13 anos de idade, né? Na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E guardava um dinheiro na poupança e com 18 anos, com 17 anos eu consegui comprar um carro. Na verdade eu comprei um carro, metade de um carro eu comprei, a outra metade que comprou foi o meu irmão, quando eu tinha 13 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos de idade eu já tinha dinheiro na poupança para comprar metade de um carro. Juntei com o meu irmão, ele comprou a outra metade do carro e nós ficamos com um carro, saímos uma vez com um carro, meu pai falou assim, não, vocês não vão sair mais com o carro não, porque é muito perigoso, pode acontecer um acidente, eu sou responsável por vocês, então vocês... Ele colocou só um mel na nossa boca e depois fechou o pote. Ficamos proibidos de usar aquele carro. Isso trouxe uma angústia muito grande para nós. Ele se arrependeu porque a gente queria dirigir, já sabia dirigir. Ele ensinou a gente a dirigir. Nós compramos o nosso carro, depois não podia usar o carro. Você imagina a decepção de um jovem adolescente de 14, 15 anos, 17, 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, então, aí sim, eu tirei minha habilitação e aí eu na época já tinha comprado a parte do meu irmão. O meu irmão já tinha comprado um outro automóvel também. E ali a minha prioridade é ter o meu carro. Era ter o meu carro, passear, todo final de semana lavar ele, passar o pretinho, sair com a namorada, dar umas paqueradas. É o que a gente gostava de fazer naquela época, né? Ia para os bailezinhos, então essa é a minha prioridade. Depois... eu conheci uma moça, essa moça se tornou depois a mãe das minhas filhas. E o que acontece? Aí os meus valores, que eram as prioridades naquela época, era casar com aquela moça. Então me preparei, continuei trabalhando, me esforçando, construí uma casa, mobiliei a casa e nós casamos e fomos morar ali. Então ali naquela época eu já tinha 20 e poucos anos, 30 anos, e o meu valor principal era estar ali e começar a crescer e prosperar com uma companheira, com uma esposa, entendeu, pessoal? Então esses são os valores da vida. E depois, passado dos 30 anos, eu comecei a me envolver mais com as coisas de Deus, mais com a minha igreja, com o meu ministério, e eu comecei o meu valor principal, minha prioridade daquela época, então, já com a família formada, já com uma casa própria, então a minha prioridade daquela época era fazer o seminário. Fui lá, estudei 4 anos no seminário Ser Forte, Centro de Formação Teológica, e me formei ali na condição de pastor. Então me tornei um pastor evangélico, um pastor cristão, um pastor protestante, né? E nós fomos caminhando aqui nessa terra. Então, ou seja, os valores, eles mudam com o tempo. Os valores, eles mudam com o tempo. Hoje, né, tenho minha família, tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho meus netos, tenho ministério, estou exercendo o ministério pastoral. E agora eu cheguei aos 50 anos. Então, o que acontece? Hoje, aos 50 anos, quais os valores? Com a família formada, estabelecida, sou um empresário do ramo de refeições, de lanches, hambúrgueres, temos uma hamburgueria. Hoje, em sociedade com a minha filha, eu fiz ela sozinha, mas hoje já não é a prioridade.
Então eu passei a metade da hamburgueria para minha filha e agora ela me auxilia, eu tenho mais tempo para poder exercer o ministério. Então hoje, o meu valor hoje, como um pastor evangélico, como um chefe de família, é dar mais prioridade para a minha família, para a minha esposa, tá? Para o meu ministério, né? E também estamos trabalhando para poder também poder ter os tempos devidos de descanso, de lazer, tudo isso é importante. Então, esse é o meu valor principal hoje, tá? É poder trabalhar com o tempo, né? O tempo não pode voltar, mas eu posso fazer com que esse tempo de hoje seja um tempo produtivo, seja um tempo de valor, né? Antigamente, o pessoal falava que o pessoal, quando passava dos 60 anos, ele chegava na terceira idade. Hoje mudou a palavra terceira idade para melhor idade, né? Então, realmente, se você trabalhar para quando chegar nos seus 50 anos, você poder ter a sua melhor idade, ou seja, você poder viver o melhor momento da sua vida, né? Então, essa é a grande prioridade, né? Essa é a grande prioridade. Cheguei aos 50 anos e agora? Agora você tem que viver o melhor. Procura viver o melhor, porque você já é uma pessoa experiente, você já é uma pessoa vivida, você é uma pessoa que não vai agir por impulso, você vai analisar os fatos para depois tomar suas decisões. Em qualquer área da sua vida você vai fazer uma análise, por mais difícil que hoje, nós estamos em 22, estamos aí em julho de 22, por mais difícil que esteja a situação no Brasil, mas você é uma pessoa, hoje você é um formador de opinião. Se você não é, você deveria ser um formador de opinião da sua casa, da sua família, com os seus filhos, com os seus netos. Você tem que ser uma pessoa formadora de opinião, porque você tem o que eu tenho. Nós temos o quê? Experiência de vida. Nós temos experiência de vida, né? Eu sou eleitor há mais de 35 anos, eu já sou eleitor. Eu fiz a primeira eleição, participei da primeira eleição aqui no Brasil com 18 anos de idade. Hoje eu tenho 53 anos de idade, então eu já vi passar. Eu me lembro, o presidente Tancredo Neves, que ele não tomou posse, ele morreu antes de tomar posse. Aí eu vi José Sarney, depois eu vi Fernando Collor, depois eu vi Itamar Franco, Fernando Henrique, vimos ali também Lula. Vimos ali Lula duas vezes, vimos a Dilma Rousseff, vimos o Michel Temer, agora o presidente Jair Bolsonaro. Então, ou seja, a gente já é uma pessoa muito experiente, né? Eu vivi aqui no Brasil quando a inflação chegou a dar quase 100% ao mês. Se você falar isso hoje em dia para as pessoas, fala assim, isso é loucura. Como é que você conseguia viver num país que o combustível era um preço de manhã, era um preço de tarde, era um preço à noite? Você ia no mercado, era um preço de manhã, era um preço à tarde. Você ia no mercado comprar as coisas e o homem da maquininha que ia remarcando o preço, você tinha que ir na frente dele para pegar o preço mais barato, porque já aumentava o preço o tempo inteiro, aumentando o preço. Era uma loucura aqui no Brasil. E nós, né, eu e você que tem mais de 50 anos, passamos por tudo isso. E nós estamos aqui hoje de pé. Graças ao nosso Deus, a bondade do nosso Deus. Então, pessoal, o meu conselho para você, o que fazer aos 50 anos? Procura viver o melhor, né? Como disse Isaías lá, capítulo 1, verso 19. Se me obedeceres e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Eu cheguei num ponto, pessoal, com 53 anos da vida, que eu descobri uma coisa, que trabalhando eu não vou me enriquecer. Não, eu não vou. Eu posso melhorar a minha vida, né? Posso melhorar ela, mas enriquecer eu não vou. Né? Talvez, não sei como que está a sua situação financeira, você que está assistindo aí. Eu espero que esteja muito, 10, 100 vezes, 1000 vezes melhor que a minha. Mas hoje eu falo isso. Então, como a maioria dos brasileiros que eu tenho certeza que está assistindo esse vídeo, nós estamos na situação mediana. O que é uma situação mediana? É aquele trabalhador que ele tem uma renda aí de 2 a 5 salários mínimos por mês, né? O que é isso? 2 a 5 salários mínimos por mês. O salário mínimo está 1.200, né? Se eu colocar 1.250, 2 salários mínimos dá 2.500, a 5 salários mínimos, a 7.500, ou seja, vamos colocar uma renda vai de 2 a 10 mil reais. É a maioria dos brasileiros, é a grande maioria dos brasileiros. Então, poxa, dá para viver
Dá para viver numa média aí de 5 mil reais por mês? Dá para viver? Dá. Dá para viver bem. Se você souber equacionar o seu dinheiro, os seus valores, tá bom? Você consegue fazer alguns passeios, fazer algumas viagens, consegue de vez em quando ir a alguns restaurantes. Você consegue. Se você saber administrar bem, você consegue ter uma vida um pouco mais tranquila e sossegada. Deixa para os mais jovens, né? Esse projeto de querer enriquecer. Vamos procurar viver, porque senão você vai só trabalhar e não vai conseguir desfrutar daquilo que você fez a vida inteira, que foi trabalhar. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você, se assistiu até aqui agora, eu peço gentilmente, se inscreva no nosso canal, tá? Dá uma curtida aí, deixa um comentário aí, quantos anos você tem, ou se você não quiser dizer, vou dizer, diga assim, ó, eu já faço parte também do pessoal que passou dos 50, né? E diga aí também quais são os seus valores, né? Agora, passados 50 anos de vida, né? Já vivemos aí meio século, pessoal. Meio século é bastante tempo, né? Então procura viver e viver bem, viver com saúde. Vamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, cuidar das áreas que são principais e principalmente guardar a nossa fé. Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Guarde a sua fé também. Algo que a gente não abre mão, são princípios. Uma delas é a nossa fé, né? Guarde a sua fé, que saiba que o tesouro maior está lá nos aguardando lá no céu. Deus te abençoe, meu irmão. Pastor Oswaldo Júnior com você. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.